fiz essa curadoria, né, no final de semana, eu e o Alan, para pegar esses trechos, 2 arquivos, tá? Isso que vocês estão vendo aqui são 2 arquivos, os arquivos disponibilizados pelo próprio governo americano. Isso aqui não tem nada fake, ali a gente já verificamos todos os arquivos que a gente está mostrando aqui para vocês. E eu percebi que você não acha em lugar nenhum um compilado desses arquivos. Tem muito mais coisa, tá? Esses daí são os que eu queria mostrar hoje aqui pro público da Timeline. Então tem um segundo arquivo, não sei se já está na bala aí, o nosso querido Bob and Bob, se tiver já pode colocar aí na tela, tá? Que mostra o tal do Marcelo de Andrade. Ele já tinha aparecido na tal lista negra do Epstein, né, que foi um documento que foi liberado ali em 2015, tá? Então ele é considerado um ambientalista brasileiro, empreendedor, fundador da Pro Natura International e membro do Earth Council Alliance, né? Ou seja, é daquela galera do meio ambiente, né? Clima, temos que salvar o mundo. Pois é, mas está aí mostrando suas relações com o Epstein. Então o que acontece? O Marcelo de Andrade, ele manda um e-mail em 16 de dezembro de 2002, tá? Para a Ghislaine Maxwell. E aí ele fala sobre uma visita ao BR, né? Essa seria ali, ó, é o assunto do e-mail, tá? Vocês podem ver ali, ó, visita ao BR. E aí ele marca uma reunião com Luiz Fernando Levi, do Gazeta Mercantil. Ele menciona o Jorge Paulo Lemann, tá? Lembrando, Paulo Lemann é fundador da Ambev. O Paulo Lemann é lá do sistema Eleva de educação, né, que colocou várias escolas por todo o país, está citado aí. E ele tenta agendar, tá, o Marcelo de Andrade, um encontro com Armínio Fraga. Isso, encontros dessas figuras com a Ghislaine Maxwell, que era então o presidente do Banco Central, que foi, né, presidente do Banco Central, Armínio Fraga, para quem não lembra, na época do Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então, o Armínio Fraga, ele é citado, eu não vou ler tudo aí, porque senão a gente perderia muito tempo. Então, estou fazendo aqui um contexto, depois se você quiser pausar e dar uma lida, fica à vontade. O Armínio Fraga ele é citado em vários contextos que ligam figuras como o próprio Jorge Soros, tá? Nesse texto, nesse documento que vocês estão vendo aí. E o documento, para mim, deixa muito claro, Alan, que o Brasil era uma peça fundamental. Você vê que ele vai na galera do sistema brasileiro mesmo. Não é qualquer um, assim, não, vamos... Não, eles querem, eles marcam reuniões. O que foram discutidos nessas reuniões? O que foi fechado com a Ghislaine Maxwell? Porque a gente está falando aqui de 2012. Já tinham acontecido as denúncias contra o Epstein em 2008, o escândalo da questão do tráfico sexual de mulheres e meninas, né? Olha, o que fica evidente para nós, né? Primeiro sempre, cui bono? É a grande pergunta. Para quem não sabe, Quintiliano, aquele que escreveu as instituições oratórias, para quem é aluno da Academia Conservadora, a galera sabe bem. Quintiliano, ele escreveu um mapinha de como fazer perguntas, como que se investiga algo, e que depois virou a fonte, bem dizer, o ouro, né? O livro guia para investigações, jornalismo, polícia. Todo mundo sempre usa a pergunta: quem fez o quê, quando, onde, como, por quê e a quem beneficia. Essas perguntinhas todas foram feitas por Quintiliano, tá? E o cui bono é uma delas. Então a gente já tem aqui quem, o que, fez, quando, onde, como, por quê. E vamos entender então a quem beneficia. Por exemplo, quando se tem a possibilidade do Jeffrey Epstein de ser um agente da CIA trabalhando junto com o Mossad, a pergunta que não quer calar: a utilização dessas agências de inteligência era para promover o Benjamin Netanyahu ou para derrubá-lo?
Fica evidente para qualquer pessoa. Está evidente que não é para o benefício de Benjamin Netanyahu. Era para promover ou derrubar Trump e a direita americana. Fica evidente que não era favorável à direita americana. Agora, em todos esses documentos, tem alguém dizendo vamos acabar com Putin? Vamos acabar com Xi Jinping? Não. E aqui está o pulo do gato, que a internet, né, o pessoal na discussão na internet, por não conhecer o trabalho do professor Olavo de Carvalho, fica confusa. E cai no colo de gente como, por exemplo, Alexander Dugin, que é o mentor do Putin. A utilização ou o abuso de uma instituição não quer dizer que é aquele país quem está fazendo aquilo. Então, qual que é a grande cilada que nós temos aqui? O sionismo, ele é um movimento de esquerda? Sim. Tá? Isso é fato. O sionismo, ele é um movimento esquerdista. A criação do Estado de Israel surge de um movimento sionista, surge de um movimento de esquerda. Rússia tentou pegar a criação do Estado de Israel do movimento sionista e chamar para si? Tentou. Deu certo? Não. Os Estados Unidos tentou pegar o movimento sionista e chamar o Estado de Israel para si? Sim. Deu certo? Também. Então aqui a gente tem um trabalho que é bem complexo. Eu peço que você preste muita atenção aqui, ó. Você que está me assistindo agora, preste muita atenção para não cair em ciladas, tá? Alan, se o movimento sionista é um movimento de esquerda, inclusive um dos pais do movimento sionista é quem deu o primeiro e único emprego para Karl Marx, que era trabalhar num jornal. Quem acompanha o Terça Livre há muito tempo sabe disso, né? Porque eu já expliquei, tem um artigo sobre isso lá, inclusive na timeline tem, a gente recuperou artigos do Terça, né? Na revista Exílio, colocamos na timeline. Na Academia Conservadora tem isso detalhado, onde eu explico por que os globalistas queriam destruir o Estado de Israel enquanto Estado. Eu explico isso. Por quê? Eu vou fazer um panorama aqui que é um pouco complexo, então eu vou e volto. Eu quero que vocês prestem muita atenção para vocês não caírem na cilada da internet. Então, a primeira cilada que corre na internet. Os judeus mandam no mundo. Mentira. Por que é mentira? O professor Olavo de Carvalho explica que o fato de que pessoas que estão dominando, né, por exemplo, no espectro globalista, o fato deles serem judeus não quer dizer que os judeus dominam o mundo. Então você tem um discurso antissemita, né, disfarçado de antisionismo. Quem mais veste essa camisa, gente? Lula. O Lula é o número 1. Ele fala, eu não sou antissemita. Mas ele não pode falar que também ele é antisionista, porque o movimento sionista é um movimento socialista. Então, qual é a missão do Lula? É dizer o seguinte, não, ninguém aqui é contra o Estado de Israel. Desde que o Estado de Israel fique de joelhos para o projeto global dos globalistas, ou seja, o projeto de poder dos globalistas. Então, enquanto tem parada gay em Israel, o Lula, legal, top, adorei. Enquanto tem agenda esquerdista no Estado de Israel, o Lula, ok, adorei. Chegou o Netanyahu, o Lula, opa, não gosto. O George Soros, opa, não, eu não gosto. E aí começa-se, então, a criar uma rede de ataque ao Estado de Israel. Então não caiam nessa cilada de achar que, primeiro, isso tudo é uma ação dos judeus enquanto povo. Esse é o primeiro erro. Erro que o professor Olavo de Carvalho desmente, desmonta, explica, fala por que isso é equivocado. Isso está no debate do professor Olavo de Carvalho com o Alexander Dugin, o debate dele sobre a nova ordem mundial. Por que isso aqui é perigoso? Porque o bloco sino-soviético quer exatamente isso. Ele quer que você acredite que o inimigo não são os comunistas, não são os marxistas, não são os revolucionários. Que os marxistas, revolucionários e comunistas, eles só são ferramentinhas na mão do mercado financeiro, na mão dos judeus. É isso que eles querem que você acredite, para tirar a real culpabilidade do bloco sino-soviético, Rússia e China,
ou seja, Partido Comunista Chinês e a KGB, com a infiltração desses dois grupos nas agências de inteligência dos Estados Unidos e de Israel. Se tiver muito complexo, eu peço, por favor, que vocês comentem. Eu não quero debater com vocês, não, tá? É dúvida, eu gostaria de tirar dúvida. Então, porque não é debater comigo, vocês teriam que debater com o Olavo. Então, se tiver dúvida, eu vou ter o maior prazer do mundo. Debater, eu não quero debater com a audiência, pelo amor de Deus, longe de mim. Quem estiver... Sim, tá muito complexo. Então, vamos lá. Colocou aqui o Bill... como é que é? Bill BLMPQ15. Sim, tá muito complexo. Então, vamos lá. Eu vou explicar da maneira mais simples possível. Se você tem a infiltração do PCC e do Comando Vermelho dentro da polícia do Rio de Janeiro, você vai dizer que foi a PM do Rio de Janeiro que favoreceu os narcotraficantes? Você tem como dizer isso, Max? Se você tem a infiltração do Comando Vermelho e do PCC em 1, 2, 3 caras num ponto central dentro da PM do Rio de Janeiro, você vai dizer que é a PM do Rio de Janeiro que fez aquilo? Não. Se você tem a infiltração de comunistas dentro da Igreja Católica, você vai dizer que é a Igreja Católica quem está promovendo a teologia da libertação? Não. Se você tem a infiltração esquerdista na formação dos pastores, e aí os caras ficaram ali adeptos à teologia da missão integral, você vai dizer que são os evangélicos que estão fazendo isso? Não. Beleza. Então, se você tem a infiltração esquerdista no Estado brasileiro para a criação do Foro de São Paulo e envio do dinheiro brasileiro para Venezuela, ditaduras na África, Farc, você vai dizer que foi o Brasil quem financiou esses grupos? Também não. Então, aqui a gente tem a primeira distinção. Povos, nações que ainda têm um debate, uma luta por poder, você não tem como dizer que nação, povo, Estado, no caso Estado aqui, Estado-nação, né? Você não tem como colocá-los como sujeito de uma ação. O que é o sujeito de uma ação? Macaquinho andou aqui na sala, né? Qual é o sujeito? É o macaquinho. Então você não tem como colocar o sujeito como Estado, povo, raça, nação. Não tem. O sujeito da ação aqui, é isso que o professor Olavo de Carvalho fez no debate com Alexandre Dugin, o sujeito da ação aqui não é o governo dos Estados Unidos da América. Ah, mas o governo dos Estados Unidos da América fez isso nesse período. Sim, era a esquerda no governo dos Estados Unidos da América que estava fazendo aquilo. Quando o Obama era presidente, quem estava agindo para a promoção do Lula? O Obama. Não é o país Estados Unidos. E o Obama pertence a qual grupo? Ao grupo da nova esquerda americana, que é parte dos globalistas. Então não é os Estados Unidos enquanto nação. Por exemplo, quem financiou as Farc com o dinheiro do BNDES? Foi o povo brasileiro? Foi a nação brasileira? Não. Foi o Lula, o Foro de São Paulo. A esquerda brasileira quem financiou o narcotráfico? O Leonardo Boff, enquanto representante da teologia da libertação, ou seja, a infiltração marxista dentro da Igreja Católica, ele é a imagem da ação da Igreja Católica no Brasil? Não. É a instrumentalização dela. Eu não sei o nome dos pastores aqui, se vocês puderem colocar o nome deles, os pastores que são os maiores ícones da teologia da missão integral, que são aqueles pastores que enganam a galera, mentem para o pessoal, diz que é cristão ainda, diz que está preocupado com o povo, diz que está preocupado com os mais pobres, que Cristo cuidava dos mais pobres, mas na verdade eles não são nem sequer mais cristãos. Minha mãe é evangélica, né? Eu cresci no meio evangélico. O Kleber Lucas era alguém extremamente respeitado. Todo mundo amava. Mas amava o Kleber Lucas, como pessoa, como músico, que não sei o quê. De repente o cara virou a chave. Ele quis mudar as letras da música dele, que é um salmo. Sabia disso, Max? Sabe o Salmo 51? Ele mudou a letra, porque falava que ia ficar branco, purificado e branco, como a neve. Como diz o Salmo. O cara mudou isso por manipulação esquerdista. Então, ele representa os evangélicos? Não.
E essa é a primeira distinção que eu quero fazer para o pessoal poder parar com essa conversa de que os judeus mandam no mundo. Rússia e China é só cachorrinho, é só poodle. Nananina, não. Não, não, não e não. No mundo nós temos 3 blocos de poder. Professor Olavo de Carvalho aqui, tá? Isso aqui não sou eu, não. Professor Olavo de Carvalho. Nós temos 3 blocos de poder no mundo. O bloco globalista, que são todos marxistas, são todos socialistas, de origem do socialismo fabiano. Eles detêm o mercado financeiro. Eles sabem muito bem o que é socialismo, o que eles querem, qual é a destruição que eles têm que fazer no planeta, o controle que eles têm do mercado financeiro global, como eles determinam quem é que vai ser ou não, meu irmão, bilionário, quem vai se manter bilionário ou não no planeta. Eles é quem mandam nisso aqui. O bloco sino-soviético, que é Rússia e China, os serviços de inteligência e operação de guerra de 5ª geração do Partido Comunista Chinês e do Partido Comunista da União Soviética, que continua no poder até hoje, e o bloco do Califado Muçulmano. São esses 3 blocos que estão atuando hoje no mundo. Os 3 são blocos de mentalidade revolucionária. Aí eu teria que parar aqui e explicar o que seria a mentalidade revolucionária. Mas qual que é o perigo? Quando você diz, são os judeus. O que você está fazendo? Você está fazendo exatamente o que o Lula quer. Free Palestine, entendeu? Free Palestine. Esse é o discurso do Lula.